Fala moçada, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando a gravação da aula 1 e se você veio parar aqui, independente da forma, do jeito, da época, da data, eu já queria te agradecer pela presença aqui. Já peço desculpa pelo cenário, pela qualidade da imagem, do áudio, não está como eu quero, porém vocês vão perceber com o tempo que aqui é conteúdo raiz, então isso aqui não é nada mais, nada menos do que a nossa essência, enfim, o que vale aqui mais o conteúdo do que a aparência. Mas em breve isso aqui vai estar transformado, a gente vai, inclusive o que vocês estão vendo aqui atrás de bagunça, ó, isso aqui é reforma, a gente está mexendo, esse aqui é o escritório que eu tenho aqui na minha casa, então em breve isso aqui vai estar bem diferente, vai estar mais legal, para a gente seguir com as aulas aí. Bom, como vocês puderam ver, o título dessa aula é Design aplicado ao marketing digital para pequenos negócios. Então, vocês estão vendo aí a tela, né? Então deixa eu só colocar aqui o título da aula, deixa eu colocar tudo em caixa alta mesmo, para a gente seguir aqui a linha de raciocínio pelo bloco de notas. Pequenos negócios. Pessoal, antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao nosso saudoso Pedro Sobral. Todo o estilo do conteúdo aqui é inspirado, podemos dizer assim, na comunidade Sobral de tráfego. Então, talvez você já conheça até. Então, o que a gente vai ver aqui de estilo de aula só não vai ser ao vivo, mas a essência da aula vai ser a mesma, mais ou menos com o mesmo padrão didático. Claro que não vai ser no mesmo nível dele, mas a gente vai manter mais ou menos a mesma pegada, mais ou menos o mesmo estilo. Então, se você já está acostumado com as aulas do Pedro, provavelmente você vai gostar do estilo de conteúdo que a gente está aqui, né? Não será uma cópia descarada, claro, mas vamos tentar fazer porque eu acho muito bacana o estilo que ele passa o conteúdo, a forma com que ele transmite para as pessoas o que ele sabe, então a gente vai seguir dessa forma. Então, antes da gente começar a aula em si, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quem sou eu. Normalmente quando a gente começa esse tipo de trabalho, é bom a gente explicar isso porque as pessoas, né, às vezes pensam assim, pô, quem que é esse cara do nada, tá querendo ensinar alguma coisa aí sobre marketing digital, sobre design, enfim, eu preciso saber qual é desse cara aí de boné virado para trás, fazendo vídeo em casa, querendo ensinar alguma coisa. Bom, então assim, de forma bem resumida, como vocês sabem, meu nome é Lucas, e eu hoje tenho uma agência de marketing digital focada em mídias sociais para promover presença digital para pequenos negócios, né? Então a gente está aqui no Vale do Aço, em Minas Gerais, porém a gente tem clientes aí no Brasil todo, oferecendo a esses clientes esse trabalho que a gente chama aqui, a gente precisa dar um nome, então a gente chama de assessoria de mídia social. Então é por isso que eu quero explicar para vocês o que a gente vive aqui na agência, o que a gente faz de bacana, né? Eu vou tentar passar isso da melhor forma possível, porque assim como eu comecei do absoluto zero, com um computador doado, um notebook que mal aguentava um Photoshop, hoje, graças a Deus, eu consegui, não fiquei rico, nem sei se vou ficar e nem sei se pretendo chegar lá, mas consegui uma estabilidade financeira legal. E como o nome do projeto vocês estão vendo é Designer 5D, por que Designer 5D? O 5D vem dos 5 dígitos, né? Então eu quero ensinar você como você vai sair da sua situação atual, que eu não sei se é 1, 2, 3, 4 dígitos, mas faturar o seu primeiro dígito aí, trabalhando com design, trabalhando com marketing digital, de dentro da sua casa, se for uma escolha sua, assim como eu faço hoje. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, eu não estou querendo fazer promessa aqui de como ficar rico, de como ficar milionário, não. Mas eu acredito muito que se você consegue alcançar os seus primeiros 5 dígitos, ou seja, faturar mais de 10 mil reais por mês, ter um salário de mais de 10 mil reais por mês, você consegue aí já ampliar os seus horizontes para poder, quem sabe, iniciar a trilhar um caminho aí de mais sucesso ainda financeiro. Isso vai depender muito mais do seu esforço do que qualquer técnica que eu venha passar aqui. Então, já desviei tudo, né? Mas voltando a falar de mim, o Lucas é um cara que formou em administração, né? Pasmem, não sou formado em publicidade, não. Trabalho na área, mas não sou formado em publicidade. Porém, estudei muito, fui autodidata, estudei muito por YouTube, com alguns poucos cursos, mas assim, com muita curiosidade e tudo que eu aprendi foi muito na base do dedo ali, no fuçar, em pesquisar, em ler algumas coisas, em estudar muito, trabalhar o dia inteiro e depois dedicar algumas horas para estudar. Então, eu sou o Lucas
e espero que você venha comigo aí nessa caminhada e o objetivo maior, né, é ajudar vocês. Eu sei que a qualidade da primeira aula não vai ser boa, das primeiras aulas não vão estar perto do que eu quero, mas eu acho que a missão, né, a vontade de transmitir o conteúdo, ela tem que ser maior do que qualquer padrão de qualidade, de imagem, de áudio, de som. Temos câmera profissional? Temos. Temos software de edição profissional? Temos. Temos equipamento para captação de áudio profissional? Temos. Mas não vou usar isso, eu quero que isso aqui seja passado da forma mais simples e objetiva possível para que eu consiga me aproximar de você, tanto a pessoa quanto o conteúdo. Bom, sem mais enrolação, vamos lá partir para a aula. Então, por que eu coloquei design aplicado ao marketing digital para pequenos negócios? Pessoal, a minha agência chama Lua Mídia, vocês vão poder ver, tanto que está na descrição lá do meu perfil. E a Lua Mídia foi uma agência que foi criada com esse objetivo, né, para atender as micro e pequenas empresas. Na época que a gente criou a Lua Mídia, isso há 3, quase 4 anos atrás, existiam grandes agências, o mercado de marketing digital já vinha crescendo muito, porém eram grandes agências e, consequentemente, essas grandes agências cobravam grandes valores também dos clientes. Então, muitas vezes o micro e pequeno negócio ele ficava aí a ver navios em relação a esse tipo de presença digital. Então, muitas vezes o pequeno negócio ele gastava demais com mídia offline, então ele acabava não conseguindo tanta visibilidade por usar ferramentas e estratégias aí que ficaram para trás no tempo, né? Então, eu lembro até hoje, durante a minha formação, o meu estágio na graduação foi no Sebrae. Inclusive, tenho muito orgulho de ter feito esse estágio lá. Foram quase 2 anos. Na época, eu saí no finalzinho por uma outra oportunidade de trabalho, que foi bem traumática. Depois eu vou contar para vocês o que foi. Mas tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe do Sebrae Minas durante um tempo, durante esses quase 2 anos. E lá, essa questão da micro e pequena empresa ficou muito enraizada, vamos dizer assim, no meu coração. Eu sempre tive vontade, quando eu formasse, eu não sabia se eu iria seguir para marketing, para finanças, enfim, para alguma área da administração, mas eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa em prol do pequeno negócio, porque realmente é o micro e pequeno negócio que é a engrenagem desse país. Então, naquela época, eu tive que escolher um nicho, né? Vou até anotar aqui. Vamos colocar o ponto número 1. E por que pequenos negócios? Por que eu escolhi pequenos negócios para trabalhar? Primeiro, porque eu tinha que escolher um nicho. Né? A gente tinha aí grandes agências, como eu falei anteriormente, que já atendiam grandes empresas, então para que eu ia criar uma agência para poder brigar com a agência que já está no mercado aí há 20 anos, há 10 anos? Não, existia um público emergente, existia uma classe que estava precisando de presença social, então foi aí que eu escolhi o meu nicho de atuação. Então eu iria usar o que eu sei da administração, o que eu aprendi com design, para poder atender esse nicho, as micro e pequenas empresas, certo? Então, o que acontece? Quando você escolhe um nicho, eu estou te dando o meu exemplo, mas eu não estou dizendo que você tem que trabalhar com micro e pequeno negócio, né? Até porque dentro do micro e pequeno negócio você pode subnichar ainda mais o seu mercado de atuação. Vou até escrever aqui, ó, subnicho. Então, subnicho, por exemplo, se eu fosse uma agência, escolhesse o micro e pequeno negócio para poder trabalhar como meu público-alvo, ou seja, meu nicho de atuação seria esse, e o meu subnicho fosse, deixa eu colocar, por exemplo, restaurantes. Eu seria uma agência que iria atender micro e pequenos negócios e só restaurantes. Então eu teria um nicho e um subnicho de atuação. Então você vai refletir, né, e pensar qual nicho de atuação você deve escolher. Mas eu aconselho sempre você tomar essa atitude, porque muitas vezes você tenta atingir um público, abranger um público muito grande, e às vezes você não consegue focar no que você é bom. Então você tem que pensar muito no que você faz melhor, o que você gosta de fazer, o que você consegue adaptar à sua rotina de trabalho, ao seu workflow. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o workflow, eu vou contar para vocês tudo da forma que a gente faz aqui na agência hoje. Então tem muita coisa para falar, tem muitas curiosidades que eu quero tirar de vocês, inclusive se tiver alguma e você puder deixar aqui no comentário, já pode deixar que eu vou tentar responder, de repente até em vídeo ou fazendo story. Mas enfim, quando você escolhe um nicho e um subnicho e você tem uma área muito restrita de atuação, isso não tem um efeito negativo, muito pelo contrário, isso tem um efeito positivo, porque isso transmite para as pessoas que você é especialista num determinado assunto, certo? Vou até escrever aqui, ó, especialista no assunto. E qual assunto seria, nesse exemplo que eu dei? Cara, o Lucas, se você precisar de marketing digital para o seu restaurante aí na sua região,
ele é o cara, né? E nem sempre na sua região, ou como eu falei aqui na agência, a gente atende cliente do Brasil inteiro, eu vou explicar como que a gente faz isso, mas você acaba criando uma imagem de autoridade se você escolhe um nicho, escolhe um subnicho e você vai se especializando naquilo ali, vai aprendendo, vai criando estratégias e vai atendendo o seu público com qualidade, né? Então, foi por isso que eu escolhi o pequeno negócio. Então, antigamente, a gente via aí, vou até partir para o ponto 2 aqui. Opa, 3. Então, ó, vamos lembrar, nicho é você que deve escolher o seu. Então, se você aí tá pensando, pô, eu manjo muito de design, eu sei muito, mas eu não consigo monetizar isso, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo fazer com que eu tenha renda recorrente, eu só trabalho com freelancer, eu não consigo ter uma parte financeira bacana. Então, isso é uma grande ideia, uma grande estratégia, eu vou explicar por que pra frente, mas assim, eu dei um exemplo, porém, você deve escolher o seu, onde você se identifica mais. Então, eu vou até colocar aqui dentro do meu exemplo. Então, esses foram os meus motivos. Foi por isso que eu escolhi o micro e pequeno negócio. E depois eu vou falar um pouquinho mais, porque hoje eu praticamente atendo um subnicho desse nicho de micro e pequenas empresas. Eu vou contar para vocês depois. Mas, enfim, vamos evoluir com a aula. Então, pessoal, muitas pessoas perguntam, pô, Lucas, mas como que eu vou começar? Realmente eu entendo de design, eu fiz uma faculdade de publicidade, eu fiz um curso de design fodão por aí, mas eu não consigo monetizar. Cara, eu te digo assim, que você precisa de duas coisas para começar. A primeira coisa é a atitude e a segunda coisa é o conhecimento que você já tem. E a atitude eu vou te ensinar que passo a seguir para você sair dessa inércia e partir aí em direção aos seus 5 dígitos, beleza? Então, assim, vou colocar aqui, ó, como começar. Atitude e conhecimento. E como você vai conseguir isso? Através de um notebook, o Photoshop, que é a ferramenta que a gente usa, e muita criatividade. Basicamente é isso que você vai precisar para poder começar a alavancar a sua vida financeira com os passos que eu vou te ensinar nessa e nas próximas aulas. Vamos partir para o ponto 5. Lucas, como que eu vou começar a ganhar dinheiro? Cara, uma vez que você tem atitude, conhecimento e tem essas ferramentas disponíveis para usar, inclusive eu vou até abrir um parêntese aqui, o meu primeiro notebook foi um notebook que o meu pai me deu, como eu falei no início do vídeo, eu não aguentava mal o Photoshop, e ele pensa num bicho que esquentava, mas foi ali que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a testar algumas técnicas, foi através daquele notebook que eu atendi os meus primeiros clientes. Eu lembro que na época eu trabalhava, minha mãe tem uma escola, eu trabalhava lá, e na época eu ganhava R$ 1.250, era o meu salário. E quando eu fechei os meus 3, 4 primeiros clientes e eles tinham mais ou menos essa renda equivalente, eu tinha essa renda equivalente, foi a época que eu precisei decidir sair do fixo e ficar só no variável. Foi então que eu decidi criar agência e aprender cada vez mais sobre esse mercado. E basicamente na época eu tracei uma estratégia, né, sem ter noção nenhuma. Eu criei uma agência sem ter pisado numa agência, sem ter como a agência funciona, mas como toda grande ideia surge, eu precisava de algo que atenderia à minha necessidade. Né? O que eu pensava era o seguinte, pô, se eu fosse empresário, como seria uma agência ideal para mim? Eu não queria saber como que as agências que existiam funcionavam, eu queria saber como que seria uma ideal para mim. Então foi na época que eu criei a minha metodologia de trabalho, que eu vou falar para vocês na frente, e eu precisei de fazer uma coisa só para conseguir crescer e conseguir me estabilizar financeiramente num período aí de 12 meses no máximo. Não gastou isso tudo não, mas com 12 meses eu já tinha um negócio muito bem estruturado, com a renda legal, e já estava aí girando muito bem. E eu precisei, cara, de uma coisa, que foi conseguir um cliente raiz.
o que é o cliente raiz. Só fazendo uma metáfora, né, uma comparação, o cliente raiz vai ser o cliente que vai te dar base, né, como a raiz da árvore fornece estabilidade para o tronco e para a copa, o cliente raiz vai te dar estabilidade, ele vai ser como se fosse uma escada para você alcançar outros. E na época aqui na minha região tinha uma pessoa, inclusive, eu não vou citar o nome aqui, mas eu sou muito grato a essa pessoa não é minha cliente mais, mas assim, tudo que eu posso fazer para ajudar, eu ajudo essa pessoa sem cobrar nada. Às vezes eu vejo que ela precisa de alguma coisa, eu vou lá no manifesto, pergunto se está precisando. A família dela tem outras empresas e eu sempre tento ajudar em troca de nada, mas assim, valorizo muito porque essa pessoa me deu uma oportunidade. Essa pessoa, ela era dentista. Na época foi minha primeira cliente, primeira ou segunda cliente, se eu não me engano. Mas na época eu entrei em contato com ela através do direct do Instagram e perguntei assim, fulana, eu tenho uma empresa assim, 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 a gente trabalha assim, 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 expliquei com poucas frases o que a gente fazia e falei para ela, olha, eu posso ir aí te apresentar como é que é o trabalho, levar um notebook para você poder conhecer como que é e tal. A gente não fazia a mínima noção do que eu ia fazer na época, mas eu me propus a pegar o conhecimento que eu já tinha, que ainda era pouco comparado ao que eu adquiri com a experiência, mas foi muito mais atitude do que conhecimento na época. E eu fui até ela, apresentei e por um milagre de Deus ela gostou e ela decidiu fechar. E na época foi a minha primeira cliente. Eu sou muito grato a ela porque parecia uma coisa ao acaso, mas foi tudo pensado. Não de forma negativa, claro, mas na época ela era uma pessoa que tinha muitos seguidores aqui na região. Na época ela tinha acho que 23 mil seguidores, era muito, há 3, 4 anos atrás. Mas ela era uma pessoa muito influente. Na época ela ia dar curso em São Paulo, então ela tinha contato com outros grandes profissionais lá da área odontológica. Tanto é que hoje eu posso dizer que uns 70% dos clientes da agência hoje são dentistas e muito por causa dela, porque na época ela conseguiu, a gente prestando um serviço de qualidade, ela indicou a gente para outras pessoas, daí a gente foi criando uma rede de contatos e os clientes, apesar de assim, a gente ter uma impressão contrária, a classe odontológica é muito unida quando se trata de indicar profissionais, indicar parceiros. Então, eu posso dizer que hoje todos os meus clientes, depois dessa primeira, foram por indicação. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Lomídia é uma agência que não faz propaganda para ela mesma. Tanto que eu falo com vocês, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Lomídia, não vai lá no Instagram, porque não tem muita coisa lá, eu não posto muito porque eu já não dou conta de atender os clientes que a gente tem hoje. Então, se eu postasse muita coisa lá, não ia dar mais conta ainda, eu fico com muita dor no coração quando um cliente chega e quer fechar e eu não consigo. Mas enfim, esse cliente raiz foi um cliente que me possibilitou alcançar vários outros e foi um cliente escolhido a dedo. Na época eu fiz a escolha de alguns e optei por um e ela foi essa primeira cliente que me possibilitou fechar vários outros. Então, se você está pensando como começar, né, você já tem atitude e conhecimento, você já tem o seu notebook, você já tem acesso a Photoshop e tem essa criatividade e quer trabalhar ela, eu te aconselho a fazer isso. Pense aí na sua região, um cliente que tenha esse perfil de cliente raiz. Eu vou até colocar aqui de forma específica, ó, muitos seguidores. Muitos seguidores. Influência local e mais, porque se a pessoa tiver uma influência fora, melhor ainda, como esse caso que eu usei, ela tinha uma influência no estado de São Paulo, tinha contato com outros profissionais, consequentemente isso sempre vai rolar uma indicação ou outra. Que seja aberta a mudanças. O aberto a mudanças, muitas vezes você vai descobrir só no primeiro contato mesmo. Muitas vezes você vai escolher 5 pessoas, vai fazer um primeiro contato com alguém e não vai conseguir fechar um primeiro contato com alguém. Lucas, mas por quanto que eu vou fechar? Vamos falar isso em vídeos pra frente. Mas eu queria que você já pensasse nisso e já pensasse aí nas pessoas da sua região, dentro do nicho que você quer trabalhar, dentro do subnicho que você quer trabalhar, eu quero que você pense aí num cliente raiz. Não necessariamente tem que ser uma pessoa. Pode ser uma empresa, pode ser uma loja, pode ser, enfim, uma pessoa também, mas que tenha essas características, que tenha vários seguidores, que tenha influência local e mais, e que seja aberta a mudanças. Então você vai fazer basicamente o que eu fiz, entrar em contato com essa pessoa via direct,
se propor a mostrar o teu trabalho para ela. Por mais que você não tenha material, você vai mostrar a sua ideia, porque talvez você não vai ter um cliente para você já apresentar o que você já faz, mas você vai mostrar a sua ideia e vai contar com que essa pessoa acredite no que você está falando, e você, a partir daí, vai prestar o serviço na melhor qualidade que você puder, com o material que você tiver, com o recurso que você tiver, porque isso vai ser o seu primeiro degrau para você conseguir subir essa escada aí. Bom, estamos chegando ao final, não queria deixar essa aula muito grande. E a outra pergunta, segura aí. Como conquistar? Como você vai conquistar esse cliente raiz e vários outros? Pessoal, desde que eu conquistei o primeiro cliente até o último cliente, hoje a gente tem na Boa Mídia quase 40 clientes, eu usei a mesma estratégia. A mesma estratégia de 3, 4 anos atrás, ela vale hoje e ela funciona super bem hoje. E é a estratégia que eu quero contar para vocês no próximo vídeo. Então, se você chegou aqui nessa aula meio de paraquedas, não sabia o que iria falar, o que a gente iria tratar aqui, eu quero voltar no início do vídeo, eu quero ensinar você que já é designer ou tem vontade de ser, né, tem vontade de ganhar dinheiro de casa. Como eu disse aqui, eu não estou fazendo promessa milionária para ninguém, mas eu vou te ensinar o passo a passo, como que eu fiz para alcançar minha independência financeira, alcançar meus primeiros 5 dígitos de faturamento por mês. E então, assim, aqui é o seu lugar. Se você chegou até aqui e quer aprender como que você vai utilizar o conhecimento que você tem de design, vai aplicar isso às mídias sociais para poder conseguir montar a sua agência home-based, para você conseguir trabalhar de casa, de repente até construir uma equipe, né, para poder trabalhar, aqui é o seu lugar. Quero que você acompanhe. Se você teve alguma dúvida, volta no início do vídeo, revisa o conteúdo, faz alguma pergunta aqui, me chama lá no direct, eu vou fazer a maior questão de responder. Aproveita que esse projeto está começando agora, porque eu tenho certeza que isso vai alcançar muita gente. E assim, aproveita que está no início, quem chega cedo, bebe água limpa. Então, assim, eu espero que você tenha gostado dessa aula, de tudo que eu quis passar. Já peço desculpa pela didática, eu acho que a qualidade do conteúdo que a gente vai passar, ela melhora muito com o tempo, né? Aos poucos eu vou adquirindo habilidade aqui para falar com vocês de uma forma mais clara, para transmitir o que eu já sei, o que eu já vivo no meu dia a dia com mais qualidade para vocês. E pro final da aula eu queria deixar uma coisa na mente de vocês. Hoje em dia na internet tá cheio de guru, de marketing digital, não só do marketing digital, mas de todo assunto. Tem um monte de gente querendo ensinar um monte de coisa, e muitas vezes essas pessoas ensinam a você, né, ao público, a alcançar resultados que elas nem têm. Então, assim, como eu disse já em vários momentos aqui no vídeo, eu não estou aqui para te ensinar a ser milionário. Eu estou aqui para te ensinar a alcançar a sua independência financeira. Então, se você já é designer ou você gosta do assunto e você tem interesse de ganhar dinheiro de casa ou construir a sua agência, né, pequena, para você conseguir a sua independência financeira, que é o seu lugar. Né? Não tem promessa nenhuma de sucesso aqui é conteúdo raiz e eu estou contando a minha história para vocês. Eu não sou milionário, eu não tenho muito dinheiro, não estou andando de Lamborghini nem de Range Rover, não vou postar vídeo ostentando dinheiro, viagem, etc. Muito pelo contrário, eu quero te mostrar a minha trajetória e a minha caminhada, porque eu quero que você saiba que assim como eu consegui esses primeiros 5 dígitos de faturamento, né, ou seja, ganhar mais de 10 mil reais por mês, você também consegue. Isso não é promessa nenhuma mirabolante. Eu acredito muito que se você alcança esses primeiros 5 dígitos, para você multiplicar isso e chegar, quem sabe, aos 6 dígitos de faturamento, aos 7, não sei, o céu é o limite. Mas eu acredito que tudo tem que ter um começo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acredita nessas promessas milionárias aí. Eu já caí em alguma delas, infelizmente, mas hoje isso não me deslumbra mais. Então, por esse motivo, e depois de várias pessoas falarem comigo, Lucas, você podia mostrar para as pessoas como que você fez, sua história é bacana, né? Você mostrar algo real, que não seja tão utópico para as pessoas. Então, eu estou aqui para isso, quero que você conte comigo nessa caminhada. E é isso, se você gostou da aula, curte aí, deixa algum comentário, me chama lá no direct, pergunta alguma coisa, eu vou estar disponível lá full time, vou tentar postar o máximo que eu puder no Instagram. A rotina da agência é muito apertada, principalmente agora nessa época de finalzinho de ano, mas eu vou tentar estar presente lá. E se você gostou da aula, conhece alguém, conhece algum designer ou alguém que tem interesse pelo assunto, que queira saber
como usar essas habilidades, esse conhecimento que você tem para alcançar os seus primeiros 5 dígitos de faturamento. Compartilha essa aula, marca a pessoa, manda o link por e-mail, por WhatsApp, enfim. Compartilha esse conteúdo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu estou preparando isso aqui tudo com muito carinho, eu já tenho 4 aulas engatilhadas aí que eu vou deixar para vocês. Essa é só a primeira, que eu quis contar um pouco de forma abrangente que a gente vai falar, quis contar um pouquinho sobre mim, depois eu vou falar mais detalhado sobre alguns detalhes da minha caminhada. Enfim, aguardo vocês na próxima aula e vou ensinar vocês como a gente conquista esse primeiro cliente